Isaías, segundo a tradição dos judeus, ele era um homem de uma família nobre. Ele era um aristocrata. Era um homem que teve uma boa educação. Era um homem fino. É tanto que quando nós estudamos o seu livro, nós teremos e veremos passagens que mostram um estilo muito clássico, muito bonito de se escrever. A tradição também dos judeus afirma que o pai de Isaías, isso não está escrito na Bíblia, mas é uma tradição, é que o pai deste profeta Isaías era irmão do rei Uzias. De acordo com as Sagradas Escrituras, Isaías era um homem casado. Ele chama a sua própria esposa de profetisa, e 2 dos seus filhos são mencionados no seu livro. E por que eu estou dizendo isso à guisa de introdução? Porque os nomes dos filhos de Isaías são nomes muito curiosos, nomes que provavelmente você nunca viu alguém colocar o nome no filho como Isaías colocou. O seu primeiro filho tinha como nome Um Resto Volverá. Você já viu uma pessoa com um nome desse? Se você quiser, lê aí Isaías 7:3 para você checar. Isaías 7, versículo 3. E o segundo nome do filho de Isaías era Rápido Despojo, Presa Segura. Já pensou? Você colocaria o nome no seu filho? Esse nome, Afonso? Não, né? Esses nomes, eles têm uma razão de ser. No hebraico seria Sear, Jazub e Maer, Salal, Asbaz, respectivamente. O nome do segundo filho de Isaías está registrado no capítulo 8, versículo número 3. Talvez aí na sua Bíblia você não encontre um resto volverá, e sim um remanescente voltará. Este nome simboliza, meus amados, a promessa de que mesmo depois do juízo de Deus, ele preservaria um remanescente fiel de seu povo. E o segundo filho de Isaías, que também na sua Bíblia pode estar uma outra versão, que seria rápido para o saque, rápido para a presa. Este nome representava, apontava para a iminência de um juízo de Deus que sobreveio sobre o seu povo, não é? Particularmente por meio dos assírios que atingiram ali o povo de Deus. O nome Isaías é um nome muito bonito, significa salvação de Javé, ou Deus, o Senhor é salvação. Isaías recebeu o seu chamado em uma visão majestosa que nós lemos, e é um texto muito conhecido do capítulo 6. Ele recebeu esse chamado no templo, numa visão majestosa. E Isaías, é interessante que muita gente hoje, na cristandade atual, gostaria de ter esse status de profeta, não é? Eu queria ser um profeta, mas os profetas do Antigo Testamento, eles não profetizavam que você ia ter uma casa, que profetizavam dentro de ouro, que você ia ter prosperidade. Não. A maioria deles profetizava acusando, mostrando o erro do povo, onde eles precisavam corrigir. Então, Isaías foi enviado para proclamar uma mensagem de juízo, mas também ele profetizou sobre a redenção do povo de Judá, profetizou sobre a queda da Babilônia, ele predisse também a vinda do Salvador, que seria e é o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua profecia continha tanta informação como Cristo, ou sobre Cristo, perdão, que ele foi chamado de o profeta evangélico. O seu livro é considerado como se fosse um quinto evangelho. Isaías, ele confrontou governantes, confrontou a idolatria, a injustiça social, a hipocrisia religiosa do seu tempo. Mas especificamente no capítulo 40, a partir do versículo 12 que nós lemos, ele começa a descrever um dos atributos de Deus. E que atributo é esse? Aqui nós podemos enxergar outros atributos do Senhor, mas o que nós gostaríamos de destacar nessa noite, e que será o fruto do nosso estudo desta noite, é a sua onipotência.
Isaías, meus amados irmãos, como um profeta inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve para encorajar o seu povo. Esse povo estava cativo na Babilônia. E ele escreve para inspirar e para encorajar o povo a ter esperança e a confiar no Senhor para a sua libertação, ainda que esse povo estivesse demasiadamente fraco. Meus irmãos, tendo dito estas palavras aqui em forma de introdução, vamos para a exposição do texto. Vejamos o que diz o versículo de número 12. Está escrito da seguinte maneira: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Antes de nós prosseguirmos, meus irmãos, eu gostaria de dizer que quando nós nos aproximamos de um texto como esse, só nos resta baixar a cabeça, perceber a nossa insignificância, perceber a nossa demasiada pequenez e se curvar diante de uma profundidade como essa, com inefável humildade. Não nos resta outra coisa. Esse texto vai mostrar para nós, com palavras muito bonitas e com imagens e metáforas muito bem construídas, a grandeza do Deus que nós servimos. É um texto bonito, um texto relativamente fácil de ser compreendido, mas nós vamos tentar aprofundar aqui o conhecimento para que a gente saia daqui mais enriquecido. E o nosso maior propósito é que nós saiamos daqui regozijados e exaltando ainda mais o Deus que nós chamamos de nosso Pai e nosso Senhor. Vocês estão comigo? Vocês desejam isso? Você deseja sair daqui com a sua fé edificada e fortalecida? Você deseja sair daqui dizendo e glorificando ainda mais o Senhor e dizendo que Ele é o seu Deus, o Deus da sua vida, e com a sua fé mais fortalecida? Você deseja isso de coração? Então você precisa me ajudar. Você precisa estar aqui com um espírito de adoração, e você precisa clamar ao Senhor dizendo: Deus, tem misericórdia do teu filho, e o usa para que o Senhor possa falar ao coração da sua igreja. Nós só somos aqui vasos, instrumentos. Meus amados, nesse versículo de número 12, nós temos a imagem de um Deus que é absolutamente maior do que tudo o que Ele criou. Ele é maior do que a terra, Ele é maior do que os céus, maior do que as águas. E não somente Ele é maior, mas nós podemos ver aqui nesse versículo Deus fazendo a medida de terra, de céu e de mar, de água. Ele estimou, Ele ajustou, conforme o seu querer, a medida das águas e dos céus. O profeta nos diz que Ele mediu as águas. Agora eu queria que você tentasse imaginar isso. Eu quero que você tente imaginar um ser gigante, inefavelmente grande. Tente usar a sua mente, se é que você vai conseguir. Tente imaginar um ser medindo as águas com a concha da sua mão. Eu não sei se você já tentou colocar um pouco de água na mão. Você não consegue juntar muita água na mão. Quando você consegue colocar as duas, até que consegue pelo menos uns 20 ml de água. Para os irmãos terem uma ideia, o nosso planeta Terra, 71% da constituição do nosso planeta é de água. E dessas águas que existem no planeta Terra, 95% são formados
pelos oceanos. Só que a gente precisa entender que não só existe água nos rios, nos lagos e nos oceanos. Existe água no vento, no ar, nas nuvens. Existe água debaixo do solo. Existe água dentro de você e dentro da maioria dos seres vivos. Existe água nas calotas polares, nas geleiras, nos aquíferos. 71% somente do nosso planeta é constituído de água. E a gente vê a imagem de um Deus que mediu as águas com o punho, com a concha das suas mãos. Isaías ainda nos informa, em forma de uma indagação, em forma de uma pergunta, é uma pergunta que na verdade é uma afirmação. Ele diz: quem foi que tomou a medida dos céus a palmos? A palavra céus aqui se refere ao espaço onde os corpos celestes existem. A palavra céus aqui é onde existe os quase 2 trilhões de galáxias no universo. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas de uma galáxia para outra, dizem os astrônomos, se você for no site da NASA, em outros sites de ciência, de astronomia, você vai ver os físicos dizendo que de uma distância, de uma galáxia para outra, às vezes existe a distância de 1000 parsecs. Um parsec corresponde a 30,9 trilhões de quilômetros. Então, se você pegar 30,9 trilhões de quilômetros e multiplicar por 1000, você vai ter a distância de uma galáxia para outra. E nós temos, segundo os estudos mais recentes, aproximadamente 2 trilhões de galáxias no nosso universo. No universo que nós podemos observar. E a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele mediu os céus a palmos. Imagina a grandeza do Deus que nós servimos. Já se fala em 94 bilhões de anos-luz de diâmetro do nosso universo. O texto ainda diz: quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra? Talvez aí na sua versão esteja escrito assim: quem recolheu em uma medida? O que era um efa? Um efa era uma unidade de medida antiga, usada para grãos. Imagine uma caixinha uma caixinha que coubesse 29 litros. Geralmente a mala de um carro, a malinha pequena de um carro é 300 litros, 300 e poucos litros. Uma caixinha de isopor, né? Caixinha de isopor, 29 litros. A terça parte disso seria esse 29 litros dividido por 3. Então você imagina aqui a ideia de que um Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão gigantesco, tão inefável, que todo o pó da terra, tudo que se existe de terra no nosso planeta, no universo, Ele coloca dentro de um potezinho de medir, uma caixinhazinha. Essa é a grandeza do nosso Deus, essa é a imagem que nós temos. As águas Ele coloca no punho das mãos, os céus Ele mede como se estivesse medindo a palmos, e todo o pó da terra numa pequena unidade de medida. Coisa linda, né, meus irmãos? O mesmo raciocínio vai seguindo quando ele diz assim: Ele pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. O que é uma romana? Vamos lembrar aqui da gente. A gente antigamente quase não se vê mais isso. Talvez em cidades pequenas tinha aquela balançazinha que a gente botava um pesozinho de ferro, né? Botava o pezinho de ferro, aí pesava o queijo aqui, aí fazia aquele equilíbrio. Isso é uma romana, uma balançazinha que você tinha que botar um contrapeso para ver o peso. Imagina Deus pegando todas as montanhas, todos os outeiros, que são os montes menores, pegando tudo isso, e colocando como se fosse uma pessoa vendendo queijo na feira, colocando numa balançazinha. E depois ele diz, uma balança de
precisão. É tão pequeno para Deus que balança de precisão é aquela balança que vai medir a massa das coisas mais leves, mais suaves. Essa é a grandeza do Deus que é pregado aqui nessa igreja. Essa é a grandeza do Deus que é maior do que esse templo. Oh glória mesmo. Versículo de número 13. Vocês estão comigo, não? Até aqui está tudo claro? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E quem lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho de entendimento? Meus amados, na crença do Antigo Oriente, sobretudo na mitologia babilônica, era muito comum os povos acreditarem que os deuses, eles não tomavam decisões sozinhos. Eles faziam como se fosse uma reunião dos oficiais. Os deuses se reuniam e confabulavam entre si. Esses deuses, eles pediam conselho uns aos outros. Marduk, que era um dos deuses mais famosos entre os babilônios, também tido como o criador dos céus e da terra para estes, ele consultava outros deuses para tomar as suas decisões. Então o profeta escreve isso dentro desse contexto para mostrar para a gente que o nosso Deus, ele é completamente diferente desse. O nosso Deus não pede conselho para ninguém. Ele não tem professor, não tem ninguém que o ensine. Ele é completamente único. Completamente El Shaddai, o Deus onipotente, todo-poderoso, totalmente único, soberano, autossuficiente e que não tem conselheiro algum. E aqui nós lemos nesse versículo 13 a expressão veredas do juízo. Onde é que nós estamos? Versículo 13. Com quem ele tomou, quem o instruiu na vereda do juízo? O que é essa veredas ou vereda do juízo? O que são veredas? Veredas são caminhos. Caminhos do juízo, veredas do juízo. Significa fazer o julgamento correto. Ou seja, quem foi que ensinou ao nosso Deus a fazer o julgamento correto? A julgar corretamente, a tomar as decisões no tempo, na hora e da forma como Ele quer. Quem ensinou isso ao Senhor? Absolutamente ninguém, porque todas as suas veredas são perfeitas e justas, porque o nosso Deus é perfeito e justo. Versículo de número 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Meus irmãos, pensa aqui comigo. Volta a tua mente lá para o mundo antigo. Lembra lá dos assírios, medo-persas, babilônios ou babilônicos, gregos, romanos. Aí vamos para o tempo de hoje. Norte-americanos, russos, japoneses, chineses, árabes, não importa, todos eles são considerados como o pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, quando comparados diante do Senhor. Esse é o Deus onipotente que nós servimos. Mesmo com as suas armas, com a sua política dominadora, opressora, com sua riqueza, com seu poder, mas em absolutamente nada se comparam ao poder do Deus que é o Deus da minha vida e o Deus da tua vida. Nas palavras de um comentarista irlandês, John Alexander Motyer, ele dedicou a maior parte da sua vida, meus irmãos, para estudar apenas o livro de Isaías. O seu comentário é um comentário muito rico, maravilhoso, foi publicado pela Shed Publicações.
Se você não tem esse livro, adquira esse livro para você conhecer e estudar mais o livro de Isaías. Ele disse assim, abre aspas: e como a gota que cai de um balde poderia limitar aquele que mede as águas com o punho, com a concha da sua mão? E como o pó que sobra na balança poderia influenciar aquele para quem as ilhas não passam de um grão de areia? As ilhas aqui, meus amados, essa palavra no original em hebraico, não corresponde apenas a ilhas como a gente conhece, mas aqui se refere a porções de terra, aos países, a partes do mundo, países em geral. Então todas as porções de terra, todos os países, as partes do mundo são como um pó. Você imagina quando você vai comprar batata doce, cará, inhame, aí você pesava naquelas balanças romanas, né? Aí ficava aquele pozinho ali, que não altera em nada o peso. Se altera praticamente irrisório. Então Deus está comparando a esse pozinho que alguém chega assim e faz, sopra e aquilo se vai. Eita glória, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Tem uma outra coisa também interessante sobre o pó da terra. É que o pó da terra, no mundo antigo, ele era utilizado, a gente vai ver muitas passagens mostrando isso, era utilizado para expressar uma humilhação, uma pequenez, uma insignificância. E nessa passagem, as nações, meus irmãos, com todo o seu poder bélico, com tudo que tem, uma arma, bomba atômica, com tudo, são comparadas diante de Deus, Talita, como uma poeira que ficava na balança. Ninguém fazia questão. E as ilhas, os países, tudo que é de porção de terra, comparado como um pó fino que se levanta facilmente. Partamos para o versículo de número 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. O que é que significa esse versículo? Olha só, todo este capítulo 40 enfatiza a onipotência, a grandeza, a soberania de Deus, em contraste com a fragilidade da gente, com a fragilidade das coisas que foram criadas. Esse versículo 16 em particular, meus amados irmãos, ele sublinha a insuficiência de qualquer oferta nossa, qualquer coisa que nós ofereçamos ou sacrifiquemos diante ao Senhor é insuficiente diante da sua majestade. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, não depende do que as pessoas ou os lugares podem prover. Não existe nada que a gente possa entregar para Deus que modifique o seu ser, que acrescente alguma coisa nele. Ele é todo poderoso, revestido de glória e majestade. Por que é usado o Líbano aqui? O Líbano, conhecido por ter grandes florestas de cedro, uma madeira riquíssima, aromática, uma madeira extremamente valorizada. O Líbano também era conhecido por ter muito gado. Então, em outras palavras, ainda que se queimasse todas as madeiras e se oferecesse em sacrifício, em holocausto a Deus, pegando todos aqueles animais e sacrificando ao Senhor, ainda assim não seria suficiente. O Líbano aqui, meus amados, representa riqueza, beleza, é um símbolo de abundância, de excelência. Mas esse versículo nos ensina que Deus não pode se impressionar ou se satisfazer pelos nossos sacrifícios humanos, por mais valiosos ou abundantes que sejam. Deus
é autoexistente, autossuficiente. Como está escrito, meus amados, em Atos 17, 25, que nos ensina que nosso Pai não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa necessitasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. O nosso Deus não necessita de nada da nossa não necessita de nada de nós que somos criação dele, para completar ou aumentar a sua glória. E isto, meus irmãos, nos faz lembrar, sabe de quê? Da nossa depravação total. Antes de Cristo, todo homem se encontra em depravação total, morto em seus delitos e pecados, e portanto incapaz de oferecer algo que satisfaça os padrões perfeitos de Deus. Esse texto, meus amados, aponta para a necessidade de um sacrifício perfeito e eficaz, que é encontrado apenas em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O escritor aos Hebreus nos diz no capítulo 10, a partir do versículo 12, que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A adoração que agrada a Deus não é baseada em quantidade ou grandiosidade, mas é num coração transformado pela graça de Deus. O salmista diz para a gente: por que não te comprases em sacrifícios? Do contrário, eu tos daria. E não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vamos para o versículo de número 17. Meus irmãos estão seguindo o nosso raciocínio? Está tudo claro? Nós estamos aqui num culto de estudo, viu? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Versículo de número 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Esse versículo ele pode ser mal compreendido, se a gente não tiver cuidado. A gente pode entender que está dizendo que a humanidade não vale nada para Deus. Não é isso que está dizendo aqui. O que nós temos aqui são as nações reduzidas à sua insignificância. Elas são perante ele, comparadas a ele, como nada, como menos do que nada, como um vácuo. O que é um vácuo? É o que nada contém, o que é oco, o que é absolutamente vazio. Nós temos valor. Jesus Cristo pagou um alto preço por nós, mas quando nós somos comparados à grandeza de Deus, nós somos absolutamente nada, ou menos do que nada. Aqui nós temos duas palavras interessantes no hebraico. A palavra nada significa aquilo que não existe, e a palavra menos do que nada significa um ponto em que algo passa de ser para não ser. Olha que coisa interessante. Com quem comparareis a Deus? Versículo 18. Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Quem pode se comparar ao nosso Deus, meus irmãos? E aqui eu gostaria de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V na confissão de fé que está no Catecismo Maior de Westminster, quando vai tentar, porque não consegue. Ninguém consegue
E o que está registrado na Confissão de Westminster é fruto de uma oração de um homem que diz: faça uma oração a esse Deus aí, que eles não estavam conseguindo encontrar uma definição para Deus. E aquele homem ora, e quando ele ora, ele começa a dizer essas palavras. Aí ele diz: é isso aí que a gente vai registrar na nossa confissão de fé, na nossa confissão de fé. Porque não existe, por mais que a gente encontre palavras, procure palavras, melhor dizendo, para tentar definir a Deus, a gente não vai encontrar. Porque Ele é indefinível, Ele é inconcebível, Ele é inefável. Não existem palavras para definir o Deus que nós servimos. Mas a confissão diz assim: aquele que é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Com quem podemos comparar? A quem podemos comparar o nosso Deus? Versículo 19 nos diz: o artífice, olha, tenta imaginar isso aqui, leia tentando imaginar. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Eu vou tentar traduzir isso aqui para vocês com uma linguagem mais simples. Então, em contraste a esse Deus onipotente e eterno, aqui temos a seguinte imagem. Tenta visualizar. Um artesão, ele molda uma imagem. Um ourives, especialista em pedras preciosas, cobre essa imagem que foi moldada, que foi fundida, talvez no fogo, cobre de ouro, coloca-lhe cadeias de prata. Essas cadeias de prata, elas podem, alguns estudiosos pensam, que elas eram utilizadas para prender, para segurar a imagem para que ela não caísse. Aí vem um sacerdote idólatra, ele escolhe uma madeira de lei. Nas mais recentes escavações arqueológicas, tem-se encontrado milhares, centenas e milhares de ídolos assim. E tem-se percebido que uma das madeiras mais utilizadas era uma madeira que pelo menos eu não conhecia. É a madeira chamada de sissó, que é uma madeira parecida com a teca. Aqui no norte do nosso país nós temos a teca naval, que é uma madeira usada para construir embarcações. Então, esse sacerdote idólatra, veja, nós temos sacerdotes, homens verdadeiros de Deus, mas também temos sacerdotes idólatras. Este escolhe uma madeira e pede para um outro artesão fazer uma base com uma madeira boa, uma madeira de lei, para aquela imagem não oscilar, ou seja, ela não balançar de um lado para o outro. Essa é a imagem. Ou seja, vamos ver aqui a diferença. Nós temos aqui nesse versículo 19 um Deus que é feito pelas mãos dos homens, e muitos adoravam a esses deuses. Mas em contrapartida nós temos um chamado aqui, a que nós adoremos o Deus vivo, Criador de tudo e Criador de todos. Se não, vejamos o versículo 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciados desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? O profeta aqui bradando, meus irmãos, aos corações duros e também fracos, porque eles estavam ali num contexto de exílio.
aqueles que rejeitam a revelação divina, o profeta bradando a esses corações, ele faz perguntas, ele diz: você não sabe, você não ouviu, não te foi anunciado pelos teus antepassados, por seus pais, você não prestou atenção nos fundamentos da terra. Fundamentos da terra é uma referência, meus amados, à ordem e à estrutura do universo criado por Deus. Os fundamentos da terra é aquilo que testifica a sua existência e a sua glória. E aí me vem à memória aquela célebre fala de Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse assim: os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E também me vem à memória a fala de Davi no Salmo 19, quando disse assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Meus amados, nesse versículo 21 nós temos duas aplicações práticas muito sérias, viu? A primeira delas é a seguinte: está implícito dentro desse texto um chamado para nós de arrependimento e de submissão a Deus. Veja, o profeta apela para o entendimento das pessoas, para a audição das pessoas. Você não entende, você não escuta, você não viu. Reconheça a glória de Deus, revelada desde o princípio. Os seus pais não te falaram, os teus antepassados não te falaram. Você não deu ouvidos. E a segunda aplicação, meus irmãos, é como essas verdades têm sido anunciadas desde aquela época, desde o princípio. Nós somos chamados a perpetuar a pregação dessa mensagem, a continuar proclamando o Evangelho e ensinando sobre Deus, para que estes não permaneçam na ignorância. Versículo de número 22, meus irmãos. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Este versículo também mostra a grandiosidade de Deus, como se a terra fosse o seu trono. A terra é o seu trono, o universo. Ele está sentado num trono. Imagine o globo da terra como se fosse uma cadeira para o nosso Deus sentar. Ele está no trono. Ele governa sobre tudo e sobre todos. E olhe que a terra, oh meus irmãos, a terra, a bichinha, é só um pontinho desse tamanho no meio do universo. Só para vocês terem uma ideia, a besteirinha do Sol é uma bolinha amarelinha, né, de fogo. Caberiam dentro do Sol 1,2 milhões de planeta Terra, só caberia dentro do Sol. A massinha do Sol, que a gente às vezes chama de peso, né? Mas não é peso, é massa. Porque o peso é a massa mais a força da gravidade. A massa do Sol é 333 mil vezes mais do que a massa da Terra. E olha que o Sol é uma estrela de porte médio no universo. Tem uma estrela, que eu agora me esqueço do nome dela, que ela é absurdamente maior do que o Sol. A Terra, meus irmãos, não é nada. É uma coisinha de nada no universo. É praticamente insignificante a terra. E o nosso Deus está sentado como se fosse uma cadeira no trono. Ele é o Deus de toda a terra. Os moradores, a gente, você e eu somos considerados como gafanhoto.
E os céus ele pega e estende como se fosse uma cortina, e faz como se fosse uma tenda para neles habitar. Gafanhotos, meus irmãos, é uma figura interessante. Diz os estudiosos que estudam os gafanhotos que ele vive pouco. E ele não é como a formiga não, que a formiga trabalha muito, né? Junta para no inverno. Não, o gafanhoto não trabalha muito não. Então isso mostra que nós somos pequenos, nós somos insignificantes diante da majestade divina. Os céus são a sua morada. Ele, onipresente, ocupa todos os espaços deste vasto universo que ele criou, que tem um diâmetrozinho aí de 94 bilhões de anos-luz. Essa conta, meus irmãos, eu tentei fazer na calculadora, quase que meu celular pifava. Não tem calculadora no mundo que faça essa conta. É um número completamente incalculável. E ele estendeu como se fosse medindo assim vamos fazer uma bancada aqui, vamos ver quantos centímetros tem. Quando a gente não está com uma trena, a gente mede a palmos, né? Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus que reduz a nada príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Versículo 24. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Aqui nós temos a figura, Carmen, de príncipes e juízes. Príncipes e juízes representam o quê? Grandes autoridades num povo. Todavia, estes, diante do Senhor, são reduzidos a nada. São completamente anulados os seus decretos e suas leis diante da autoridade do Senhor. Então, meus irmãos, às vezes a gente está com a causa na justiça, né? E a gente está com medo, meu Deus, o que é que o juiz vai dizer? O que é que ele vai decretar? Faça uma oração, diga assim: Deus, eu não quero nada que não seja justo. Se não é lícito, eu não quero, ainda que seja favorável a mim. Mas eu quero dizer em contrapartida que, ainda que juízes e príncipes, e seja lá quem for, pensem nos seus corações, arrazoem em seus corações em fazer ou estipular decretos que venham destruir a sua vida, eles não têm autoridade nenhuma diante de Deus. A autoridade maior, o juiz de toda a terra, é o Deus que nós servimos. Não se preocupe, não tenha medo, o Senhor é o Deus da sua vida. Eles são comparados ao nosso Pai. Ele não é somente o Deus Todo-Poderoso, Ele é o seu Pai. Eles são como um tronco seco e são frágeis como a palha que o vento espalha. Muitos se acham tão poderosos, mas eu diria a todos que estão nos assistindo e que estão aqui presentes, que sábio é o homem que reconhece a sua pequenez e a sua miserabilidade diante do Deus Elion, diante do Deus Altíssimo e mais elevado entre todos. Ninguém, absolutamente ninguém pode decretar nada se o Senhor não permitir. Ele manda em tudo, Ele manda em todos, Ele é onipotente, aleluia. A quem, pois, me comparareis, diz o versículo 25. Aqui é como se o próprio Deus estivesse falando agora, Júnior. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz quem? Diz o Santo. Levantai aos olhos e vede, quem criou estas coisas?
Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Aleluia! O Deus que é 3 vezes santo, 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 absolutamente separado, totalmente único, inefavelmente poderoso, conhecedor de todas as línguas, dialetos, de todas as fórmulas matemáticas, de todas as reações químicas, conhecedor das nossas células, que chama os sextilhões de estrelas do universo, cada uma pelo nome. O Deus que disse: haja luz e houve luz, e que criou tudo com o poder da sua palavra. A quem podemos compará-lo? Aqui o próprio Deus diz: levante os olhos para o alto. Deus dizendo para mim, dizendo para o seu povo: levante ao alto os seus olhos e veja. Quem foi que criou estas coisas? Meus irmãos, lembre-se da complexidade da criação. Lembre-se da formação inexplicável do ser humano. Lembre-se da perfeita harmonia que existe entre os nossos órgãos. Quem criou estas coisas? Quem criou estas coisas? Foi Deus, Senhor da minha vida, Senhor da tua vida. Por que dizes, Jacó? Por que tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Aqui, meus irmãos, há uma indagação do povo do Senhor, ou melhor, há uma indagação dirigida ao povo do Senhor, provavelmente o remanescente que ainda se encontra no exílio, e um povo que murmura por meio de perguntas e questionamentos, que em última análise são afirmações, são declarações, que querem afirmar que Deus não está olhando para eles, que Deus está se esquecendo do seu povo. Mas este povo se esquece de se queixar pelos seus próprios pecados. Pecados estes que revelaram o seu completo e absoluto abandono dos preceitos do Senhor. E que foram por estes pecados que eles foram severamente castigados pelo Pai, que os ama. Não foi Satanás que os levou para o Egito, para o exílio da Babilônia, foi Deus, porque o povo estava se prostituindo, adorando outros deuses, pegando os seus próprios filhos e queimando no fogo, sacrificando, queimando no fogo seus próprios filhos, abominação diante de Deus. E Deus manda profetas, Jeremias, manda Isaías, manda outros profetas: arrependei-vos. Mas as pessoas brincando com Deus, brincando com a sua palavra, até que chegou o dia do juízo. Em sua ira, meus amados, que é também um dos atributos de Deus, a ira de Deus é um dos seus atributos, uma ira completamente diferente da nossa, diga-se de passagem. O nosso Deus, por um tempo, ele escondeu o seu rosto do seu povo. Nós vamos encontrar versículo que diz, o próprio Deus dizendo: não ore, não adianta, eu não vou responder, só no meu tempo. Agora, um Deus de misericórdia, né? Porque sempre, sempre, sempre a misericórdia de Deus prevalece, se achega com perdão, com misericórdia, nos dando mais uma oportunidade.
Então nesse versículo nós temos um retrato de pessoas que tentam se justificar, tentando encontrar motivos para culpar a Deus, e ainda dizendo que os seus próprios direitos estão despercebidos ao Deus que tudo sabe e tudo vê. Olha que coisa triste. E aí eu me lembro daquele salmo maravilhoso, Salmo 39, que nos diz que nada está encoberto diante daquele que tudo vê. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, diz: para onde eu vou me ausentar do teu Espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Esse é o Deus onipotente que nós servimos. Versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? Aqui, meus irmãos, temos Isaías, por meio de perguntas retóricas, deixando claro ao povo do Senhor, deixando claro o quê? Que o Senhor dos exércitos, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. O nosso Deus não dorme, não cochila, não sente dor nas costas. O nosso Deus não tem dor de cabeça, não tem enxaqueca. Ele é um Deus absolutamente todo-poderoso. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que significa isso? Não se pode perscrutar o entendimento do Senhor. Não se pode examiná-lo minuciosamente. Ninguém consegue mergulhar no ser de Deus e tentar explicá-lo nos mínimos detalhes. Não, ninguém consegue. É impossível esquadrinhar o seu pensamento. Deixe-me dizer uma coisa para os irmãos. Aqueles que pela graça e pela misericórdia do Senhor hão de herdar a salvação, viverão com o Senhor pelos séculos dos séculos, mas ainda assim, todo esse tempo não será possível, não será suficiente para que a gente conheça Deus por completo. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós estamos caminhando para os 3 versículos finais, meus irmãos. O nosso Deus não somente não dorme, nem cochila, nem se cansa, nem se fatiga, mas também Ele é o Deus que dá força ao seu povo. Você precisa de força? Você se sente fraco? Deus é o Deus que dá força ao seu povo, que diz não temas, que diz eu estou aqui contigo, que diz eu estou no comando de tudo, eu escrevi, determinei todos os teus dias, eles já estão escritos no meu livro, quando nenhum deles havia ainda. Não temas, eu sou onipotente, eu posso tudo. O termo cansado aqui, meus irmãos, significa alguém que falha diante das pressões da vida. Às vezes a gente está com tanta pressão, tanta coisa diante de nós, que a gente cansa, a gente desanima. O termo força ao que não tem nenhum vigor, significa que a pessoa não tem mais vitalidade.
é aquela falta de força inata, é um desânimo, é uma pessoa que está no fundo do poço, não tem vitalidade, não tem força nenhuma, não tem nada, não tem nenhum vigor. Uma outra coisa interessante aqui é que essa palavra jovens, ela é uma palavra que se refere a jovens do sexo masculino, para mostrar que eram pessoas naquela idade, jovens, militares, idade militar, no auge da força física, da forma física. Mas aqui nós vemos dizendo que o Senhor multiplica as forças daquele que não tem nada, ou seja, Ele multiplica o zero e o resultado é positivo. Na matemática isso é impossível. Se você multiplicar 10 vezes 0, vai dar quanto? 0. Se você multiplicar 0 vezes 40 trilhões, vai dar 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Mas Ele multiplica aquele que não tem nada, o que está zerado, e o resultado é positivo. Versículo 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até esses jovens, na sua idade, no auge da força e da forma física, cansam e caem, desfalecem. Mas aqui nós temos um conselho maravilhoso para nós. E esse conselho é muito bom esperar e confiar no Senhor, porque Ele sempre tem renovo para o seu povo. Com Cristo, com Deus no nosso coração, nós sempre seguimos para frente, seguimos para cima, como águias em direção ao céu, correndo a carreira que nos está proposta, sem cansar, porque nosso alvo é Cristo, autor e consumador da nossa fé. É uma promessa. Os que esperam têm as suas forças renovadas. Não desista. Meus irmãos, concluindo, saibamos que o Deus que fora pregado nesta ocasião, nesta noite, é um Deus onipotente e soberano. Tudo, completamente tudo, está debaixo do seu querer. Vamos tirar aqui algumas lições e nós encerramos. Diante de um Deus tão grande, será que existe alguma coisa impossível para Ele resolver na sua vida? Será que esse Deus aqui de Isaías 40 tem condição de te ajudar? Segunda coisa, não pense que você é grande. Pelo contrário, quando comparados a Ele, nós não somos nada. Um terceiro conselho para você. Diante de tudo que foi exposto aqui, eu convido você a esperar no Senhor e a entregar tudo nas suas mãos. Mas principalmente uma coisa: entregue a Ele a sua vida. Ore a Ele neste momento e peça a Ele: perdoa-me, Senhor. Me perdoa porque eu sou tão teimoso, tão obstinado, tão desobediente.
Perdoa-me, Senhor, porque eu sou mau. Muitas vezes na minha mente eu planejo planos maus, iníquos. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu tenho o desejo de me vingar dos outros. Enfim, meus irmãos, peça perdão pelos seus pecados. E último conselho: se você se encontra deprimido, sem forças e pensando em desistir de tudo, recorra a Deus de todo o seu coração, porque um coração sincero, quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar. Ainda terminamos com 10 minutos do nosso horário previsto. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos por este culto de doutrina, esse culto de estudo da Tua Palavra. Tivemos o privilégio de examinar um texto tão rico, tão profundo, que somente enaltece o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra encontre guarita em nossos corações e que ela venha de alguma forma renovar a nossa fé e fortalecê-la. Aqueles que não têm fé, aqueles que não creem, aqueles que não acreditam, ao ouvir essa mensagem, possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito e venham reconhecer a Tua grandeza e a Tua onipotência, Senhor. Que a glória seja tributada somente a Ti, Senhor, porque somente o Senhor é digno e merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós, tão pequenos, ínfimos, enaltecemos o Teu grande nome e tributamos a Ti a nossa gratidão. Te oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém.